Olá, pessoal! Eu sou a Gabriela. Eu sou a Ludmila. Bem-vindo ao nosso podcast Avivamente. Estamos aqui, né, Lud, com um intuito muito incrível, maravilhoso para poder passar para as pessoas. Exatamente. E eu gostaria de entender um pouquinho, eu gostaria de que você falasse como foi um propósito que Deus colocou no seu coração e você me convidou para estar aqui. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como que surgiu essa ideia que Deus colocou no seu coração da gente poder avivar a mente das pessoas, né? Então, na verdade, essa ideia surgiu assim como um clique na minha mente, que por eu ter passado um processo que mais pra frente nós vamos compartilhar com vocês também, e no intuito de ajudar realmente pessoas que passaram ou estão passando pelo mesmo processo que eu passei, que sei que são muitas pessoas, né? E no intuito de trazer gente nova também, que passou por outra situação, que também muita gente está passando. Então, é uma troca de experiências mesmo para te encorajar a ser a sua melhor versão. Que legal, fico muito feliz de receber esse convite, de você confiar em mim. Acho que Deus une propósitos, né? Une propósitos, com certeza. E nós estamos aqui com esse objetivo mesmo, que é avivar a mente das pessoas, trazer a melhor versão que existe em si, né? E é isso, então. Então, vamos lá, né? Levar o nosso melhor, contar um pouquinho da nossa ideia, da nossa experiência, da nossa vida. E o intuito total desse podcast é sobre mulheres, empreendedorismo e também propósito, Propósito, que tá tudo unido, né, na verdade. Tá tudo unido, exatamente. Quando a mulher cumpre o seu propósito, tudo, parece que um clique dá e tudo vai andando, né, da melhor maneira possível, aí caminhando junto, e Deus vai colocando pessoas na sua vida, mesmo verdade. Que, gente, faz 7 anos, que a gente ficou 7 anos sem se ver. Sim, desde, foi no seu casamento, né? Ela é minha madrinha de casamento, verdade, gente. A última vez que se viu foi no meu casamento. É verdade. Mas a gente sempre se falando e Deus colocou exatamente ela no meu coração quando Ele implantou essa ideia. E a gente se conversando, bateu tudo, né? Sim. Exatamente tudo o que eu pensava, o que ela pensava, Deus já tinha plantado no coração dela também. Então, a gente está unindo propósitos aqui, num propósito maior, que é levar também a palavra, que é transformar vidas através da palavra e do propósito que Deus tem na vida da gente. É isso aí. Eu estive pensando bastante esse final de semana, né? Antes de fazermos essa entrevista, antes de fazer essa inauguração, eu pensei bastante no que Deus tinha a fazer na minha vida nesse momento, né? E eu falei, Senhor, eu permito ser usada por você. E assim, se alguém me perguntar qual que é o meu propósito com esse podcast, é realmente levar a transformação para as pessoas. Aquilo que Deus transformou em mim, eu transbordo e repasso. Exatamente. Se a minha ferida não servir para te ajudar a curar a sua, de nada vale. De nada vale, exatamente. E eu tenho até uma surpresa para você, sabia? Não, meu Deus. Eu tenho uma surpresa para você. O intuito desse podcast, além de tudo isso que nós falamos aqui, que nós vamos trazer para as pessoas, e obviamente Deus vai conectar conosco pessoas que têm o mesmo propósito conosco, né? Deus vai trazer pessoas vão se achegar, vão ficar, vão se conectar com a nossa ideia, com aquilo que a gente tem para trazer de informação. E o intuito disso, eu vejo hoje em dia as pessoas muito vagas. Muito vagas, sem conteúdo, sem informação. Eu até postei na minha rede social esses dias de que hoje em dia as pessoas mostram sempre o seu pior lado na internet. Poucas pessoas estão mostrando realmente o seu melhor lado, né? É um mundo vazio. É um mundo literalmente vazio. E justamente por eu ter esse incômodo dentro de mim, porque eu posso falar com propriedade. Eu já estive num lado também que eu era uma pessoa vazia e não tinha conteúdo. Então, Deus colocou muito no meu coração, que é o seguinte, Lud, nós vamos fazer esse podcast, estamos iniciando hoje, no Dia das Mulheres. Exatamente. Né? Dia das Deus Mulheres. Já sabia tudo? Deus já sabia de tudo. De tudo. O podcast, ele tem como um objetivo atingir mulheres, né? A levar ideias sobre empreender, a levar também a mulheres cumprir o seu propósito e elas ter, sim, o seu reconhecimento no mercado, né? Muitas mulheres estão valorizando poucas coisas e esquecendo das principais. E eu acredito que quando você encontra o seu propósito, você encontrou a chave da vida. A partir do momento que você encontra o propósito, você cresce em todos os sentidos, em todas as suas áreas, né? E aí o intuito realmente aqui o quê?
O intuito do nosso podcast vai ser com que daqui a um ano, quando nós completarmos um ano, nós vamos fazer um coquetel de inauguração, na verdade não é um coquetel de inauguração, né? Nós vamos fazer um coquetel para comemorar esse um ano feito do podcast. Vamos reunir todas as empreendedoras que passarem aqui por nós e também vamos conectar pessoas, vamos fazer um network incrível. Com o propósito de o quê? De realmente conectar essas pessoas a um objetivo. As pessoas que realmente se chegar a nós é porque elas têm uma certa afinidade. Sim. E nós vamos transbordar na vida daquelas pessoas o que a gente aprendeu, conectar, por exemplo, ela com uma menina que vai vir aqui e vai falar sobre a vida dela de empreendedora. Às vezes, aquela pessoa que vai estar lá nesse encontro, ela consegue uma conexão e elas conseguem ser grandes juntas. Então, eu acho que falta muito isso. Falta esse encontro de mulheres de verdade, que tem um propósito, né? Sim. Então, que daqui a um ano, né, quando fizer um ano de inauguração desse podcast, nós vamos nos reunir com esse propósito de realmente fazer um network incrível para mulheres incríveis e que tenham o mesmo objetivo que nós, transformar, serem E acho impactadas. legal também a gente trazer, a gente pensa grande, nosso Deus é grande, a gente quer coisas grandes, né? Sim. E também trazer testemunhos de mulheres que foram transformadas e que hoje podem transformar, porque a gente não vive numa caixinha, né? Sim. A gente é transformada e a gente gera transformação e transformação gera transformação. Sim. E assim a gente vai repassando para outras e outras e o nosso time vai aumentando e a gente vai multiplicando, né? Sim. Esse é o intuito mesmo desse propósito, né? A gente, Sim. não só a gente tá aqui gravando porque é legal, porque isso vai ser bom pro nosso network, não, é pra gente realmente transformar as pessoas e elas virem aqui contar e elas começarem outros podcasts, quem sabe, ou outras reuniões, ou outro tipo de empreendedorismo com mulheres, porque hoje em dia a mulher é muito vista como um objeto, né? Sim, e na verdade as mulheres, elas também estão se colocando nesse posto, né? Sim, muito. E nós temos um propósito, né? Nós nascemos como auxiliadoras. E a auxiliadora não é a mulher que fica atrás, é a mulher que está do lado, é a mulher que auxilia, muitas vezes é a mulher que é a base daquilo, né? É verdade. Então, não só para a mulher que é casada, para a mulher que é solteira, para adolescente, para jovem que pode fazer a diferença. Ali numa faculdade, a gente viu esses dias um culto que durou muitas e muitas horas e muitos dias, né? E foi sensacional. Foi um avivamento. Foi um avivamento e que isso continue, que sirva de exemplo para nós também, mulheres nos unirmos, né? Sim. Porque nesse mundo tem muita competição também, né? Sim. Então, acho que é hora da gente se unir, da gente multiplicar o conhecimento, da gente transbordar tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. É verdade. Para outras mulheres. E algo que eu aprendi também recentemente é que o quê? É sobre a arte de aprender, né? A arte de aprender e a arte de ensinar. Quando você aprende algo, imagina só, a Ludmila, ela tá aqui e ela me ensinou algo. A arte de você ensinar, ela é tão generosa que quando você ensina, você aprende o dobro. Sim. Né? Então, você aprendeu de uma forma, você criou a sua técnica e repassou isso adiante. Então, tudo aquilo que a gente aprender, que for transformador na nossa vida e a gente levar isso adiante, a gente está abençoando o outro, assim como a gente foi abençoada. Só que a gente está sendo abençoada duas vezes, porque a gente aprendeu e a gente criou a nossa técnica de levar isso adiante, né? Certo. Então, é muito importante a gente ter como um objetivo transbordar, né? Transbordar para as pessoas tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? E pegando aí o seu gancho sobre essa transformação, sobre mulheres, me conta um pouquinho, Lud. O que é empreender para você? Como que surgiu essa ideia? Eu sei que você é uma arquiteta formada, maravilhosa, né? Obrigada. E aí você não deixou sua profissão, né? Porque você nunca vai deixar de ser arquiteta. Foi um diploma que você conquistou. Mas aí você agora tem uma empresa que você trabalha. Me explica um pouquinho aí de como que é a sua empresa. Inclusive é a Verde Menta, né? Sim. Então, essa empresa nasceu no coração de Deus antes de tudo. Porque eu nunca fui uma pessoa que me considerava uma pessoa empreendedora, nunca. Eu, inclusive, falava pro meu marido que ele tem várias ideias, ele é proativo. E eu falava, nossa, eu queria ser igual você. E eu me sentia estagnada, parada. E eu tenho 2 filhos, né? Tenho uma menininha de 5 anos, um menininho de 3. E parei de trabalhar. Quando eu engravidei, eu tive muitos problemas na gestação, que isso é uma outra história. Mas, graças a Deus, tenho os 2 filhos super saudáveis. E
E eu parei de trabalhar. Muitas mulheres fazem isso, porque eu priorizei a minha família, o meu tempo com os meus filhos naquela época, não me arrependo de forma alguma. E parei de trabalhar, só meu marido, que era o mantenedor da minha casa. No entanto, veio a pandemia, tempos muito difíceis para muita gente. Sim. E foi um tempo muito difícil para nós também. Meu esposo tinha uma marca de roupas que tinha loja no Brás, atendia muitas lojas. Nós tínhamos uma vida boa. Não éramos ricos, mas a gente tinha uma vida muito boa. E aí, de repente, acabou. De repente, no meio da pandemia... Isso com a pandemia. Sim. No começo da pandemia, a gente já não tinha mais uma fonte de renda, né? Então, tudo que a gente tinha ia nos custos da casa, tivemos que vender carro. Inclusive, quando meu filho nasceu, a gente não tinha carro, a gente ficou com o carro emprestado muito tempo. E graças a Deus, Deus nisso supriu as nossas necessidades, Ele nunca deixou faltar nada. Mas hoje eu vejo que isso foi o clique que Deus me deu. Eu sempre orando, ai Senhor, eu quero fazer algo. Eu sei que eu tenho algo que eu tenho que fazer. Eu não quero só... ser mãe é maravilhoso, cuidar da casa é maravilhoso, mas eu sentia que eu precisava de mais. Até para eu estar passando isso para os meus filhos. Passando esse valor também, né, da mulher, enfim. E principalmente por eu ter um casal. E aí, enfim, aí eu falei... Vou começar, então, um negócio. Deus colocou no meu coração e Ele foi narrando. Foi a experiência mais surreal da minha vida. Que acho que se eu contar pra quem não acredita em Deus, vai falar, essa menina é louca. O que ela tá falando? Ela é doida. E Deus foi implantando no meu coração e eu fui pesquisando. E eu fui, meu Deus, eu não sei nada. Eu era daquela pessoa que falava aula de paisagismo na faculdade, porque eu tive. Não quero. Não gosto de planta, não sei cuidar. Tudo morre na minha mão. Então, Deus falou, então é nessa área aí. Na área que você não sabe, eu vou te ensinar. Porque na área que a gente sabe, é fácil a gente fazer as coisas. Sim. Mas na área que a gente não sabe, e Deus falou, é nessa aí. Essa área que você não sabe. Você vai dominar, porque eu vou te ensinar. E foi uma fase da minha vida também que eu tava muito, muito apegada a Deus. Muito. De estudar a palavra, de oração, de querer intimidade com Deus, com o Espírito Santo mesmo. Assim, de vida. E eu sentia muito claro Deus falando assim, ó, cuida das minhas coisas que eu vou cuidar das suas. Até mesmo porque na Bíblia tá falando, exatamente, né? Isso. E eu falava, Senhor, mas que troca? Que troca é essa? Que meu trabalho, eu erro toda hora, eu tô errando, o meu trabalho é totalmente falho e o seu trabalho é perfeito. Então, eu vou entregar tudo nas tuas mãos, eu vou fazer o que o Senhor tá me pedindo. Isso entra no propósito. Sim. E aí eu falei, quero trabalhar na obra, eu quero me envolver na igreja, eu quero ajudar, eu quero ser alguém, não quero chegar, aprender da palavra e ir embora. Então, me envolvi na igreja local e Deus foi colocando tudo assim, no seu devido lugar. Quando a gente cumpre o propósito, eu não cumpri o meu propósito ainda, né? Mas quando você se dispõe a cumprir o propósito, Deus coloca a mão de uma forma surreal que a gente não acredita. É mágico. Realmente é mágico. Enfim, Deus me acordava de madrugada para me dar estratégia, Deus me acordava para dar o nome da empresa, e eu sempre falando, Senhor, eu só quero o que o Senhor tem para mim, eu não quero nada que eu faça, porque o meu trabalho é falho. Eu quero que o Senhor faça por mim, através de mim, que o Senhor faça. E Deus foi narrando, e Deus foi dando estratégia, e aí, de repente, eu falei, agora é hora de ir, né? Eu já tenho tudo, Agora vamos para a ação, porque oração é orar, mas tem a ação também, né? Tem a ação, né? exatamente. E acho que é nessa parte que muitas mulheres travam, sabe? Eu tenho tudo, mas eu tenho medo. Não vai dar certo. Não, eu não sou capaz. E Deus foi trabalhando, eu tive todas essas inseguranças, mas eu não sou capaz, não vai dar certo, não vou passar vergonha. Nossa, não vou. E aí Deus sempre falando, eu não te ordenei ser forte e corajosa? Então vai. Vai, porque eu já fiz tudo, é só você ir. E eu sentia isso muito nítido no meu coração, ardia dentro de mim. E eu comentava com meu esposo das ideias, ele sempre me encorajando, mas muitas vezes ele falava, amor, será? Porque era uma coisa também assim, era um será? Também bate uma dúvida, né? E eu falei, Deus mandou e eu vou. Então, para começar a empresa, eu falei, gente, eu não tinha R$1 no bolso, eu não tinha. A gente não tinha dinheiro para nada, o dinheiro que a gente usava para comprar comida em casa. A gente não tinha dinheiro, não tinha carro. E aí eu falei com a minha mãe. Falei, mãe, tô pensando em fazer esse projeto. Isso quando Deus já tinha desenhado tudo. Tudo. Uhum.
eu vou fazer esse projeto aqui, vou fazer dessa forma, tal. A minha mãe, ai, Deus falou que você ia precisar de um dinheiro mesmo, então eu sei que hoje é para isso. E ela me deu R$ 1.600, foi a quantia que ela me deu, e foi a quantia que eu abri a minha empresa, que hoje, graças a Deus, assim, superabundou tudo aquilo que eu imaginava. Sim. E Deus uniu propósitos também, porque a primeira pessoa, eu não tinha dinheiro, eu comprei esse dinheiro para começar a fazer o jardim, que... Hoje a sua empresa, ela é o Jardim Verde Menta, a gente que trabalha com jardins verticais preservados e artificiais. Zero manutenção. Quem quiser depois, dá uma pesquisadinha lá, é bem legal. Você mesmo consegue instalar, bem legal. Enfim, e aí Deus colocou no meu coração uma pessoa, que inclusive vai ser uma convidada nossa aqui, que topou estar aqui com a gente também, que foi uma pessoa que abençoou muito a minha vida através do trabalho dela. Não vou falar o nome para criar um suspense, mas essa pessoa é uma influencer, trabalha com a internet, é cristã também, tem os mesmos valores que nós. E eu mandei uma mensagem para ela, eu nunca vi ela na vida, só acompanhava pelo Instagram. Ela também é mamãe, casada, e mandei uma mensagem para a assessora dela falando, olha, eu tenho uma empresa, apresentei a minha empresa que tinha uma foto no Instagram, porque não tinha trabalho nenhum, foi um jardim mini deste tamanhinho que eu fiz no meu lavabo, pequeniníssimo, e a gente fez um videozinho lá legal, mostrando como que instala, como que faz, e coloquei lá no Instagram, e mandei para ela. E falei, olha, se ela tiver interesse numa parceria, a gente pode estar fazendo um jardim na casa dela. Esse jardim era os R$ 1.600 que a minha mãe me deu. Ou seja, tinha que ser ele. Não tinha outra possibilidade, não. Aí, passou questão de segundos, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, falando, oi, minha assessora falou, eu super quero, eu tava procurando para colocar na minha casa. E eu falei, incrível, Deus maravilhoso. E ela falou, eu aceito. Eu falei, só que olha, realmente eu não tenho verba para te pagar, para você divulgar. Eu sei do teu trabalho, eu sei, né? Ela, não, a gente faz uma permuta. Eu falei, oh, Deus, obrigada. Então, fechou. Eu fiz o jardim na casa dela. Nisso, eu instalei, ela mora no litoral, instalei na casa dela e fui embora. E ela fez uns stories, ela falou, Lúcia, eu vou fazer o Reels com calma, e aí a gente posta com calma. Eu fiz só uma coisinha bem pra mostrar, assim, bem rapidinho. E eu entrei no carro, que era do meu pai, emprestado, e subi a serra. No que eu cheguei em São Paulo, meu celular começou a vibrar sem parar. Eu falei, meu Deus, agora vai quebrar o meu celular também, meu Deus, e agora, né? Vai pifar. E aí eu tava dirigindo e ele não parava. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Vai explodir esse negócio no meu bolso. E eu lembro que eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, era tanta mensagem, mas era tanta mensagem de gente pedindo orçamento que eu não consegui nada além de chorar. Falei, meu Deus do céu, obrigada. Obrigada porque o Senhor é fiel. O Senhor me ordenou para eu ir e o Senhor realmente cumpriu que o Senhor, porque Ele cumpre. Às vezes a gente acha que, ai, Deus tá demorando, mas Ele cumpre, na hora certa Ele cumpre. E então foi isso, basicamente a minha experiência foi Deus falando, vai tirando o chão. E você encarou a missão, chegou, teve aquele bombardear de mensagem de pessoas procurando o seu serviço porque gostou do jardim mesmo. Isso que foi uns stories que ela falou, Lúcia, foi só uns stories que eu postei, mas teve um retorno tão grande. E eu falei, meu Deus, eu não consigo nem, não imaginava jamais. Ou seja, no seu primeiro trabalho, você deu um boom na sua carreira. Sim, exatamente. Porque você cumpriu o propósito. Porque eu cumpri o propósito. Que legal. Porque eu não deixei o medo me travar, né? Que tantas vezes a gente é travado pelo medo, pela insegurança. Que legal. E daí pra frente foi só Deus acrescentando pessoas e propósitos e dando estratégias. E uma vida de oração, uma vida de altar, não tem como dar errado, né? Não tem. Não tem como. Não tem. É um caminho incrível, né? A gente vive mágicas, né? Sim. Somos transformadas diariamente. Diariamente. Isso. E eu falo que eu não canso de contar meu testemunho, porque foi a experiência mais louca que eu tive na minha vida. Que incrível. De falar, meu Deus, é real. Uhum. Porque a gente vê mulheres de sucesso, a gente vê homens que deram certo, mulheres que deram certo na sua carreira, na sua profissão, que se destacaram, mas a gente nunca pensa que pode ser a gente. A gente sempre pensa que o próximo é mais fácil acontecer na vida do vizinho do que na minha vida, mas não. Se a gente entregar para Deus de todo o coração e falar, Deus, é teu, só me usa, mas é teu. E entrando um pouquinho nessa linha do que você falou, né? Que a gente sempre olha para o outro e fala, nossa, por que deu certo ali e comigo não deu, comigo não vai dar? A gente precisa colocar na nossa cabeça que
não existe nada que não exista. Você já parou para pensar nisso? É verdade. Não existe nada que não exista. Tudo já existe. Então, uma técnica de uma pessoa que está bombando na internet hoje, ela já existia. Só que ela se preparou para trazer aquilo para o mercado, para levar aquilo para as pessoas. Então, falta muito preparo hoje em dia. Sim. As pessoas, elas se paralisam automaticamente na hora que fala, vai. Na hora que Deus falou, Sim. vai, automaticamente você pensou em parar. Sim, Só com que certeza. existiu algo maior. Você falou, não, é o meu propósito, eu preciso Eu cumprir. vou, Então, a gente precisa, de fato, entender que aquilo que Deus coloca no nosso coração não é algo da nossa cabeça. É Sim. algo que a gente tem capacidade de alcançar. Então, Com certeza. eu até costumo falar muito para as pessoas ao meu redor. Eu trabalho na área comercial, né, hoje. Então, eu trabalho nesse meio, assim, de vendas, de compras. E eu falo que você sabia que você ser milionário está mais próximo do que você ser pobre? Sabia? 1 milhão, ele está mais próximo do que você não ter dinheiro. Por que que uma pessoa hoje ela é milionária e você não é? Se ela tem os mesmos acessos que vocês. Então, a gente precisa começar a inverter o nosso pensamento, a Sim. nossa ordem de pensar. Porque Deus nos fez para ser prósperos. Sim. Deus nos deu acesso a todas as coisas no mundo, né? Então, a única pessoa que pode impedir você de chegar no seu milhão, de você chegar no seu sucesso, de você cumprir o propósito, é você mesmo. Sim, com Entendeu? certeza. Não existe acesso só para a pessoa que tem grana e que tem dinheiro, que fez lá o seu milhão. O acesso não está só para ela, está para todos. Só que muitas Exatamente. pessoas se limitam a chegar lá, não acreditam, Não né? acreditam e não querem passar o processo Não também. querem, porque não querem. não é tudo as mil maravilhas, né? A gente fala que é maravilhoso a gente empreender, mas só a gente sabe o leão que a gente mata todo dia, né? Eu sei bem. Então, e também é a disposição das pessoas acharem que, nossa, agora eu consegui, agora tá tudo certo. Não. Não. A sua busca por conhecimento continua, a sua busca por aperfeiçoamento continua, a sua busca por mais intimidade com Deus continua. Sim. E conforme muito é dado, muito é cobrado, né? Exatamente. Então, quanto mais... Você nunca chegou no topo da escada, sempre tem um degrau a É subir. verdade. Então, muita gente também, no meio do processo, acaba parando. Sim. Consegui o que eu queria? Comigo foi um pouco assim também. Porque eu pensei, eu tô conseguindo, no começo, eu tô conseguindo, enquanto ainda tinha um dinheiro vindo da empresa do meu esposo, eu tô conseguindo pelo menos pagar a minha unha, o meu cabelo, eu tô conseguindo pagar a escola das crianças. E aí na minha cabeça, tá bom. Aí Deus falou, não é isso que eu tenho pra você. E Deus foi lá e tirou tudo. Não, agora você vai. Sim. Porque agora você vai ter que ir, sabe? E muitas Sim. vezes a gente precisa disso mesmo. Sim. A gente precisa não ter o chão pra gente andar sobre as águas. Até mesmo porque, se não fosse essas experiências, vamos dizer assim, negativas, você não chegaria no seu sucesso. Sim. Então, todos os obstáculos que tem na nossa vida é para que a gente chegue no sucesso. que a Se não gente fosse cresça. aquela situação ruim, você Exatamente. não estaria onde você está hoje. Eu não estaria onde eu Sim. estou hoje. É tudo um processo. É tudo um processo. Aí basta também saber como que você olhar para isso. Porque a gente precisa encarar todas as fases da nossa vida como um aprendizado. O que eu posso tirar de aprendizado disso? Hoje aconteceu uma situação na qual eu não gostei, não era o que eu esperava, estou chateado, mas o que eu posso aprender disso? Tudo é aprendizado. Exatamente. Tudo é aprendizado. Então, se a gente tira de aprendizado todas as coisas que nos acontecem, nosso intuito é só crescer, é só Exatamente. transformar. Às vezes, aquilo que você teve de dificuldade, você pode acrescentar na vida do outro, como que você superou isso. Exatamente. Eu tenho o hábito de dizer que eu sou uma pessoa que resolve problemas. Não existe problema que vai aparecer na minha mão e eu não vou resolver. Não existe. Eu sou uma pessoa que soluciona problemas. O problema, quando ele vem na minha mão, se existe um problema, existe também uma solução. Então, eu não vou olhar para aquele problema que veio na minha mão como algo, nossa, e agora? O que eu faço? Impossível, Não, né? não. Eu vou resolver. Como que eu faço para resolver? Qual que é a técnica que eu preciso usar para resolver? E isso muda tudo, porque eu começo a trabalhar a minha mente para algo positivo. Eu tenho um problema, só que como eu resolvo problemas, como eu gosto de ser conhecida por resolver problemas, eu começo a estudar, eu começo a ir atrás para resolver aquele problema que apareceu na minha mão. Então, muitas pessoas paralisam, por quê? Porque chegou um problema e mesmo no seu ápice de sucesso vai ter problemas. Vai ter, com certeza. Porque nada é mil maravilhas, não é verdade? Exatamente. Então, eu acredito que
realmente a gente precisa mudar a forma que nós pensamos, né? Exatamente. A nossa mente está o tempo todo nos auto-sabotando. Sim, A nossa o tempo mente está praticamente a todo momento nos auto-sabotando. Eu vou contar até uma experiência aqui que aconteceu recentemente comigo. O que acontece? Eu nunca tive o hábito de acordar cedo, ir para uma academia, tomar um café. Nunca tive esse hábito. E aí, depois que eu descobri que minha mente, ela me sabota, eu falei, vamos lá. Eu falei para minha mente, eu governo você, não é você que me governa. Então, um dia antes, eu coloquei lá o meu despertador para tocar e falei, vou acordar às 6 horas da manhã, vou ir na academia. Na hora que meu despertador tocou, eu falei, vou voltar a dormir. Aí eu levantei ainda, porque eu tinha programado a minha mente para ir me exercitar no outro dia de manhã. Levantei, fui no banheiro, escovei os dentes, lavei o rosto e fiquei falando, não, vou voltar a dormir um pouquinho, daqui a 10 minutos eu levanto. Aí, na hora, me veio o estralo, porque eu já tinha entrado no meu consciente de que ou eu governo a minha mente ou ela vai me governar. E aí, eu fui e falei pra minha mente, não, hoje você não tem domínio sobre mim, é eu que tenho domínio sobre você. Entrei pro quarto, coloquei a roupa da academia e fui pra academia. Fiz isso durante 3 dias. No 4º dia, sabe o que eu olhei pra minha mente e falei, hoje você vai vencer. Então, o que a gente pode tirar disso? A nossa mente, ela está a todo tempo querendo ela nos auto-sabota na seguinte situação. É muito mais fácil para nossa mente fazer com que nós estejamos sempre na nossa zona de conforto. Sim, porque não existe esforço. Não existe esforço, então você vai continuar fazendo aquilo que você sempre fez, você não vai ter crescimento e para sua mente é ok. Agora, quando você entende que é você por você, você vai falar para sua mente, não, eu preciso estudar. Exatamente. Não, eu preciso aprender. Não, eu preciso estar mais próximo de Deus. A sua mente, ela não vai querer, mas é você que manda na sua vida, é você que determina o que sua mente tem que pensar. É você que alimenta a sua mente. Então, eu acho que isso é muito importante a gente adaptar para a nossa vida. Mostrar para a nossa mente que o governo sobre a nossa vida é nós que damos, não é ela. Exatamente. A nossa mente está o tempo todo nos auto-sabotando. E se a gente não tem governo sobre ela, ela tem sobre nós. É libertador isso. A gente fala, nossa, mas é uma coisa tão imposta, né? No início é imposto mesmo. No início é ali, vamos na força da fúria, mas a gente vai. É verdade. Mas depois é tão libertador você falar, eu estou conseguindo ir para onde eu sempre quis, mas eu nunca me propus a ir. Na verdade, a verdade é que a gente não se propôs a ir, porque o caminho tá lá. Eu paro e penso assim, você já parou para pensar que você pode ser uma ótima pianista? Só que você nunca tocou piano. Mas você pode ser a melhor pianista do Brasil. Só que você nunca tocou. Então, as pessoas não estão dispostas. Elas têm sonhos e nunca estão dispostas. Você já parou para pensar que hoje em dia, quem tem um simples celular pode fazer dinheiro? Você já pensou... Eu assisti um curso recentemente e falou exatamente disso. Olha a arte de empreender. Que legal, que incrível é empreender. Quando você tem uma mente aberta para fazer dinheiro, para fazer as coisas acontecerem, para encontrar o seu propósito. Em um curso, né? Não vou saber dar tantos detalhes, mas em um curso, o que aconteceu? O rapaz estava lá dando a técnica dele, lá falando como você empreender do zero. Como você vai começar a empreender do zero. E ele deu toda a aula, deu toda essa palestra nesse dia. E aí um rapaz que não tinha 1 centavo, atravessou a rua, tinha um pinhal lá, sabe esses negócios de pinha? Sei. Tinha. Ele pegou essas pinhas e começou a anunciar no Mercado Livre para vender. Ele só tinha celular, ele não tinha dinheiro. E eu posso te falar, era época de Natal. Ele vendeu pinha. Ele ganhou dinheiro vendendo pinha. Que ele pegou na calçada. Então, assim, o empreender está em você, está em você querer ter sucesso na vida, em você querer fazer as coisas acontecer. Olha o que o cara fez, ele não tinha 1 centavo, ele atravessou, tinha um pinhal e ele vendeu, era época de Natal, ele vendeu todas as pinhas. Mas por quê? Porque ele tinha essa arte de empreender, ele queria sucesso, ele falou, eu preciso fazer alguma coisa dar certo na minha vida. E que seja com o mínimo de acesso que você tenha. O acesso que ele tinha era somente a pinha. E ele fez aquilo retornar em dinheiro. E ele preferiu não reclamar da situação dele e ir, né? Porque muitas vezes a gente reclama, não dá certo. Mas você já se propôs mesmo a fazer? Sim. Você fez um cronograma? Você colocou num papel? Você estudou sobre os tópicos que você quer fazer, sobre a sua empresa ou sobre o que você quer começar a empreender, seja lá o que for? Muitas vezes a gente não faz, a gente não sabe nem por onde começar. A gente tá tão travado que a gente fala, meu Deus do céu, o que eu faço agora? E aí fica esperando cair do céu. Exatamente. O que você tem que fazer. Não, é você que vai atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos.
É E você falando que em cumpre o sonhos, propósito. Gabi, É. me conte também um pouquinho do seu sonho que está se realizando, Meu né? Do sonho seu que está se empreendimento realizando, aí, né? do seu negócio. Vamos lá. Eu não anunciei ainda nas minhas redes sociais, tá? Sobre esse presente de Deus na minha vida. Mas pode ser por aqui, né? Já Dia das aproveita, Mulheres. com certeza, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, Dia das Mulheres. Aproveita, já faz o seu merchan. É verdade. Então vamos lá, gente. No início do ano, aconteceu realmente assim, eu quis fazer um ano diferente para mim, na vida da minha família, das pessoas ao meu redor. Eu quis fazer uma grande transformação. Eu prometi que 2023 ia ser o ano da minha maturidade, né? E aí, no final do ano, eu e meu marido íamos viajar, estávamos vendo algumas viagens, porém, nós estávamos fazendo um curso juntos. Esse curso, ele é sobre autoconhecimento. Só que o nosso mentor, ele envolve todas as áreas, né? Ele envolve a área espiritual, ele envolve também a área do empreender, de você se conhecer. E nisso eu fui muito impactada na minha fé. Ele me trouxe muito o cuidado que Deus tem por nós. Que dá para você transformar vidas com a transformação que Deus traz em você. Então, esse curso ele foi me moldando para aquilo que estava já no meu coração e eu não sabia. Então, na hora que eu me dispus a aprender, Deus foi me moldando, né? E aí, nós íamos viajar e eu falei pro meu marido, ele me mandou um link de um culto que ia ter lá da Lagoinha, de Alphaville. E aí, ele falou, é o culto da virada, vamos? Só que a gente estava vendo a viagem, estava quase pagando a viagem ali para ir. Aí eu falei, vamos pensar certinho. E nisso surgiu um convite de uma amiga nossa para poder ir viajar. Eu falei, não vamos gastar, então vamos para casa da Andressa. Fomos damos ok para ela. 2 dias antes da gente viajar, ela nos liga e fala, não vai dar mais certo a viagem. Aí eu falei, então, esse é o momento. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Aí nós compramos o ingresso e falei, vamos passar esse ano diferente. Vamos passar na presença de Deus, porque eu tenho certeza que 2023 vai ser transformador. E assim fizemos. Foi, assim, um início de ano totalmente diferente de tudo que eu já vivi nesses 30 anos. Tudo que eu já vivi. Não foi o melhor culto da minha vida, mas foi minha melhor virada de ano da minha vida, sabe? E desde que eu saí dali, eu saí acreditando que Deus tinha algo incrível para mim esse ano. Eu sou uma pessoa que eu tenho mania de grandeza. Eu nunca pedi para Deus coisas pequenas, porque o meu Deus é coisa de coisas grandes, né? Então, hoje eu tenho uma empresa, eu trabalho com vendas, porém eu não sinto que eu estou cumprindo o meu propósito, né? Eu tenho uma empresa, tenho pessoas que eu tenho uma certa responsabilidade afetiva também, né? Eu tento dar o meu melhor ali dentro, mas eu não cumpro o propósito. O propósito de Deus, eu sempre soube que não é isso. Ao ponto de eu estar dentro da minha empresa, eu ir pro banheiro chorar, porque eu falava para Deus, Senhor, eu quero tanto te honrar, eu quero tanto cumprir o teu propósito, eu quero tanto abençoar as pessoas, usa-me, me dá uma estratégia, me dá uma ideia, só que tem que ser algo que me dá tanto dinheiro quanto aqui. Eu sempre fui muito específica com os meus pedidos para Deus. Eu nunca tive vergonha de pedir as coisas para Deus, pai, sabe? Ele é meu pai, exatamente. É ele que deveria me podar e me moldar. E eu sempre pedi coisas muito específicas. Inclusive, o meu marido é exatamente o que eu pedi para Deus. De verdade. Nas minhas orações, eu pedi exatamente o marido como o meu. Então, assim, isso é o bom da gente detalhar para Deus aquilo que a gente quer, porque ele nos dá exatamente, né? Exatamente. Ele cuida dos detalhes. E aí, resumidamente, entrei o ano, olhei para o meu marido no finalzinho do ano passado e falei para ele o seguinte, no finalzinho do ano passado, em cima desse curso, eu falei, amor, eu não sei o que é, mas até março do ano que vem eu vou abrir uma empresa. Aí ele, mas você não sabe o que é? Eu falei, não sei, mas até março eu vou abrir uma empresa. Aí ele, tá bom. Entramos o ano, eu faço alguns procedimentos estéticos, né, de massagem, modeladora, alguns protocolos e tudo. Fui lá na estética onde eu costumo fazer e aconteceu uma mágica, literalmente uma mágica. Inventaram uma situação que eu tinha reclamado, que eu não estava gostando do procedimento da menina que faz, e muito pelo contrário, eu amava a massagem dela. E ela veio me perguntar
E através disso foi onde Deus começou a me mostrar o que seria. Mas só voltando um pouquinho, quando eu falei para o meu marido assim, eu vou abrir uma empresa em março, eu não sei do que é, mas eu vou abrir uma empresa. Eu ia trabalhar todos os dias de manhã, e eu ia olhando assim as ruas, o que eu posso montar? O que eu posso montar? Do nada me deu um estralo assim, cheguei em casa e falei, amor, eu vou montar uma loja de pneu. Aí ele, pneu? O que você vai fazer com loja de pneu? Eu não sei. Se dá certo para várias pessoas, pode dar para mim também. Então vamos montar uma loja de pneu. Aí ele, tá, mas vamos investigando melhor aí esse propósito, vamos ver se é isso mesmo. Mas eu falei para ele que a gente ia montar uma loja de pneu. E foi nisso. E aí, devido, né, a essa situação de falarem de uma situação que não existiu, que eu reclamei do procedimento que eu estava recebendo, me veio a ideia de montar esse projeto. Falei, nossa, eu tenho já pessoas que sempre fez procedimentos em mim, que trabalham por conta, eu tenho já essas pessoas. Então, que talvez eu possa juntar essas pessoas. E aí, conversando com elas, elas falaram assim, olha, a gente tem vontade, só que a gente não sabe por onde começar. Aí eu falei, vocês têm noção quem que vocês estão falando? Só que assim, eu falei porque eu tenho uma linha de grandeza. Eu não sabia ainda daquilo que Deus tinha preparado para mim. Eu falei, olha, eu sou empreendedora. E tudo isso que vocês estão me falando, eu posso fazer. Vamos entrar nesse barco juntas? Ela sim. Isso foi numa sexta-feira, tá? Na hora que elas falaram, eu quero entrar nesse barco com você. Quando foi numa segunda-feira, sexta-feira, quando foi na outra segunda-feira, ou seja, 7, 8, 9, 10 dias depois, nós estávamos numa sala, porque elas pediram para eu mostrar o projeto que eu tinha dessa clínica, só que eu não tinha projeto. Ah, Deus já tinha. Deus já tinha, eu não tinha projeto. E aí elas falaram que era uma reunião presencial com você, para a gente entender um pouco o projeto que você tem dessa clínica, já que você falou que a gente pode contar com você. Eu olhei para o meu marido, olhei, falei assim, a gente não tem projeto, foi só a ideia. Mas voltando também um pouquinho, quando Deus colocou isso no meu coração, meu marido, ele sempre trabalhou em empresa. Ele sempre trabalhou CLT. Então, ele não tem a visão empreendedora. Aliás, ele não tinha a visão empreendedora. Então, quem sempre trouxe muitas ideias de empreender, de investir em negócios, foi eu. Eu sempre dei muito a minha cara a bater. Eu nunca tive medo de arriscar. Então, eu falei, cheguei em casa, sempre que chegava com uma ideia para ele, ele falava, tem que ver, assim como eu falei da loja de pneu, né? Tem que ver, não sei o quê. E quando eu cheguei nesse dia, falei assim, eu cheguei em casa e falei para ele, eu acabei de montar uma empresa. Aí ele, hã? Aí eu estou falando sério, é isso. Aí ele falou bem assim, uau, isso tem tudo a ver com você. Gente, o uau dele, o tudo a ver com você, foi a aprovação de que Deus estava no negócio. Por quê? Porque ele sempre foi uma pessoa pé no chão, sempre falava, tem que ver. E ele, não, uau, que ideia incrível. Eu vou te ajudar, vou começar a procurar imóveis pra gente ter mais ou menos uma noção dos valores de locação e tudo. E eu, uau, ele tá junto, ele tá me apoiando. Porque, obviamente, quando você é casado, o apoio do seu cônjuge faz tem toda a diferença, uma concordância, né? Tem. Com certeza. E aí, enfim, foi tudo alinhando. Meu marido, ele não tinha uma mente empreendedora, ele falou, uau, que incrível esse seu projeto, e as pessoas foram se chegando a mim, Deus tinha preparado até a minha equipe. E aí nós fomos, eu falei assim, amor, elas estão pedindo uma reunião presencial, eu tenho 2 dias pra gente montar esse projeto, porque a reunião tá marcada pra segunda-feira. Aí ele foi e falou assim, a gente vai montar esse projeto. E aí a gente começou e colocou um louvor assim de fundo, foi ouvindo e foi escrevendo, olha, o nosso conceito é esse, o que a gente quer trazer é isso, o que a gente precisa é isso, o que a gente espera é isso, o que eu vou te oferecer é isso, qual que é a estratégia para captação de cliente. Eu montei tudo em 2 dias, nós montamos. E aí quando foi na segunda-feira, eu aluguei um cowork, levei as meninas na sala, e aí elas chegaram. E só que assim, eu só tinha ideia do projeto. Eu não tinha ideia do que ia precisar, de equipamentos, de isso, daquilo, de como que seria feito. Eu não tinha noção de custos nenhum, eu só tinha ideia do projeto e de uma locação. Só isso que eu tinha. E detalhe, e da região. Aí elas chegaram, eu apresentei lá todo o projeto que eu tinha. E uma delas falou assim, meu marido pode ir? Eu achei estranho, uma reunião de negócios, levar o marido, mas pode, não tem problema.
E aí o marido delas, ele trabalhava com gestão de pessoas, então ele queria fazer um estudo para saber se aquela proposta que eu estava levando para elas ia realmente dar uma rentabilidade boa para elas, né? E aí, na hora que eu terminei, ele falou, uau, gente, uma coisa que eu projetei em 2 dias. Na verdade, eu projetei em 2 dias, mas Deus já tinha projetado há muito tempo. Aí ele, uau, isso que você apresentou aqui é incrível. Você já respondeu 60% das nossas dúvidas. Mas eu tenho aqui algumas perguntas, eu até montei aqui algo para você nos orientar. Do nada ele tira uma pasta da bolsa que eles colocaram até sumário, pra você ter noção. Índice, eles colocaram, olha, primeiro o tema a ser abordado é X, isso. Na hora que eu comecei a abrir, assim, o projeto, tudo que me faltava para dar continuidade no projeto estava lá. Tinha valor de material, o valor que é cobrado por cada procedimento, o que cada profissional faz, qual que é o material usado, o que é preciso de equipamento, o que não era. Tinha absoluta... Tinha. A minha empresa, ela foi montada literalmente por Deus. Ele colocou pessoas ao meu lado que tinham o propósito de cumprir aquilo que ele tinha me prometido um dia. E detalhe, essa empresa, ela literalmente vai fazer eu transbordar aquilo que Deus tem, né? Eu vou transformar vidas, eu vou transformar pessoas. Eu vou conseguir trazer o que é Deus, sabe? Que é a bondade, a transformação, você se amar. Eu vou conseguir trazer isso. Eu vou cuidar de pessoas. Jesus cuidou de nós, de pessoas. Eu vou cuidar. Então, isso é incrível. Eu vou abençoar a vida das pessoas. E aí, eu falei, uau, na hora que assim, ó, eu aqui, ó, só, tipo, fazendo a reunião. E eu, ótimo, isso aqui é ótimo. E eu, no fundo, assim, Senhor, eu não tô acreditando. E aí, resumindo a reunião, finalizando a reunião, eu falei, então, vamos fazer o seguinte, essa empresa, eu falei exatamente isso. Essa empresa, ela vai acontecer com ou sem vocês. Então, analisam certinho a proposta que eu dei para vocês, vou analisar também o que vocês estão me trazendo aqui, e nós voltamos a nos falar. E isso era uma segunda-feira, tá? Essa nossa reunião. Na segunda-feira mesmo, não minto, não foi na segunda-feira. Uma semana depois, eu e meu marido já estava fechando o imóvel, sem o ok delas. A gente achou o imóvel que realmente era dos nossos sonhos, que tinha que ser aquele imóvel. Só para você ter noção, como eu te falei, meu marido, ele não tinha a mente empreendedora. Na hora que ele entrou dentro desse imóvel, ele, uau, eu vejo S de cifrão aqui, eu vejo sucesso, é aqui. Então, só para você ter noção do quão impactante foi toda essa tomada de decisão. E nós fechamos o imóvel, o contrato, sem o ok das profissionais. Porque eu já sabia que Deus ia cumprir com elas ou sem elas. E ele une propósitos, né? Exatamente. E aí, na hora que eu fechei, um dia depois, elas me mandaram que estariam comigo dentro desse projeto, que teria algumas coisas para ajustar e que nós iríamos ajustar juntas. Já peguei logo a chave do imóvel, foi uma coisa bem rápida, porque tratamos direto com o proprietário, né? E elas foram lá, conheceram, se apaixonaram. E Deus foi colocando pessoas no meu caminho, inclusive eu estava procurando arquiteta. Aí eu fui e falei assim, Ludmila, você consegue me ajudar? Aí ela, não, meu projeto da Verdimento está decolando. E eu estou só aqui, eu não trabalho mais como arquiteta. E aí nós tínhamos uma conhecida em comum, né? E aí eu acabei perguntando para ela, falei, você consegue fazer? Ela, consigo. Ela me passou até um valor X. Na hora que ela me passou o valor, eu falei, não, está fora do meu orçamento. Aí uma semana depois ela falou, nós estamos com uma promoção não, nós estamos com desconto porque é mês de aniversário da empresa e eu consigo esse valor por X. E assim, eu falei, uau. Aí Deus foi fazendo as coisas acontecendo. E o projeto, ele está aí, ele está lindo, ele está incrível. Cada dia mais Deus vai trazendo todas as situações, tudo aquilo para mim. E uma coisa que eu falo para você, imagina só se eu tivesse medo. Se eu tivesse medo de empreender, eu jamais tinha encarado algo dessa dimensão. Se eu não tivesse certeza do meu propósito, eu jamais tinha encarado algo dessa dimensão. Por quê? Quando eu entrei, eu achei que era ter uma equipe, né? E um espaço para trabalhar. Só que não é. Não é. É muito além. É muito além. Sim. Então, na hora que eu montei, que eu coloquei meu pé, eu já tinha assinado o imóvel. E eu não quis medir as consequências. Eu sabia que Deus estava nisso. Aí, do nada, eu tinha que fazer arquitetar o plano. Tinha que ter uma arquiteta ali fazendo tudo, porque não podia ser algo normal.
Tinha que ser algo uau. Especial, sim. Exatamente. E aí, tinha que contratar arquiteta. Fui ver CNPJ, porque o meu CNPJ é o mesmo nome, a mesma marca que eu estou levando também, que foi um nome que Deus me deu. Então, só aqui para falar, o meu projeto... Spoiler, adoro. O meu projeto se chama Biame. Biame. O que significa Biame? Biame é o Bi de Gabriela e o Ame de amar. Então, por isso que surgiu a marca Biame. Então, Biame Estética Avançada, que é o que eu estou montando, uma clínica de estética, ela vem realmente para transformar a vida das pessoas. Isso sempre foi um desejo imenso do meu coração. Transformar pessoas. E ver pessoas transformadas, pessoas sendo conectadas da forma certa, você induzindo o caminho, você falando, esse caminho vai te dar sucesso. Você fazer isso, eu amo abençoar as pessoas, eu amo ser canal de bênção, eu amo fazer com que você siga aquilo que transformou a minha vida, sabe? Reconhecer o seu próprio valor, né? Isso, exatamente. E aí, quando a gente começou a montar todo o projeto, Lud, apareceu coisas assim que eu nunca imaginava. E eu falo para meu marido, eu falo, amor, se nós tivéssemos noção de quanto seria, nós não tínhamos encarado. Então, Deus está fazendo tudo perfeito. Exatamente. Porque do nada aparece Anvisa, bombeiro, aval da prefeitura, e tem a infraestrutura. O imóvel que nós pegamos não tinha infraestrutura de nada. De nada. Então, assim, hoje a nossa clínica de estética, ela realmente está trazendo um conceito, assim, totalmente diferenciado. Nós vamos trabalhar realmente com a transformação da mulher, né, em todos os sentidos. Agora, em junho, a gente vai inaugurar um espaço incrível, que eu ainda não vou falar para deixar no spoiler, mas, assim, está sendo muito maior do que um dia eu sonhei para mim. Eu imaginei que nos meus sonhos, Deus ia me dar uma coisa, e Deus me deu muito maior, muito além. Certeza. E Ele montou tudo, né? Então, a Biame realmente, ela veio para cumprir um propósito na minha vida e eu vou honrar a Deus, cumprindo o propósito na vida das pessoas. Exatamente. Então, Lindo. assim, foi tudo feito por Ele. Eu não fiz tudo nada. Que ele faz Eu só me dispus a fazer. Sim. Tudo foi feito por Deus. Eu só me dispus a fazer. Falei, tô aqui. Aí ele foi preparando a pessoa. Eu sou só seu instrumento. Exatamente. Faz da tua forma, da tua maneira, Exatamente. Que é boa, perfeita e agradável. Sim, e é isso, amiga. E estamos aí em obras. A previsão de inauguração é para o dia 25 de março, né? A nossa arquiteta, ela fala que ela está com um recorde. Ela nunca fez tanta coisa em uma obra igual nesses 15 dias que foi feita. A gente já fez muita coisa mesmo. E é isso. E o intuito realmente de montar essa clínica de estética é fazer com que você se sinta transformada desde o momento que você pise, até o momento que você é atendido, até o momento que você faz sua avaliação e recebe o procedimento. A transformação, ela vai estar em cada detalhe. Eu vou levar isso para as pessoas. Vai ser um conceito, Gabriela de Ser, assim como meu nome, né? Biame. Gabriela, ame, amar. Eu vou levar o meu conceito, aquilo que Deus trouxe para minha vida, eu vou levar para as pessoas também. Então isso é gratificante demais, né? É muito. A gente vê que o nosso trabalho consegue alcançar vidas, o nosso trabalho consegue transformar vidas. No meu caso, transformar imóveis. No seu caso, transformar... Mas imóveis também transformam vidas, Lógico que transforma. Só de ver, assim, então... A gente fala, tem coisas que dinheiro realmente não compra. E traz vida. Traz vida. Só de ver a cara da pessoa e falar, nossa, uau, eu nunca soube cuidar de uma planta, menina, eu não consigo regar uma planta que morre. E agora eu tenho um jardim natural que eu posso estar ali, ó. Tá na minha casa. Fora que você traz vida para o ambiente, traz alegria. Nossa. Com certeza. E a gente transforma vidas através do nosso trabalho. Esse é, acho que, o maior propósito do nosso trabalho. Sim. Não é, lógico que a gente espera o retorno financeiro, né? Com certeza. Mas tem coisas que realmente o dinheiro não compra, que é só você ir fazer e você tem um retorno ali tão de carinho, de elogios. Sim. Quando o seu trabalho é elogiado, você fala, uau, nossa, aquela empresa que comecei na garagem de casa tá transformando pessoas, hoje já é, né? E como que é bom, né? A gente transforma pessoas e automaticamente somos transformados. Quando a gente cumpre propósito, a gente vive esse processo. Nós transformamos pessoas e automaticamente somos transformados. A gente tem o nosso valor,
a gente tem os nossos propósitos cumpridos e automaticamente a gente só cresce. Exatamente. Só cresce. Quando a gente cumpre o propósito, não tem para onde a gente, não tem caminho pra gente crescer que não seja ser grande. Sim, exatamente, por propósito. Então, isso é incrível, é impagável. E isso transforma as famílias, né? Transforma. Isso realmente transforma as famílias, porque os meus filhos podiam me ver como uma pessoa que, nossa, eu parei de trabalhar CLT por conta dos meus filhos, que foi uma bênção poder cuidar desde pequenininho, mas eu posso fazer isso trabalhando na minha empresa. Sim, isso é maravilhoso. Sim. E trazer isso para eles, não essa mentalidade de que você tem que ser bom naquilo para você trabalhar para alguém. Sim. Não. Você tem que ser bom naquilo porque Deus vai te usar no propósito dele naquilo. Sim. Não é enterrar talentos, pelo contrário, é aflorar talentos, Exatamente. né? E isso, você fazendo isso, a sua irmã sente, a sua mãe sente, Sim. o seu pai sente. E eles vão lá e contam para os amigos, e assim, é uma conexão mesmo. Sim. E é isso, amiga, eu fico muito grata, de verdade, por esse convite, por Deus ter colocado eu no seu coração. Quando fiz aquele suspense na internet, tem uma amiga minha que eu liguei pra ela e ela falou, eu sei já o que é. Eu falei, o que é? Um podcast. Aí eu falei, não dá ideia pra doido. E eu até pensei em desenvolver alguma coisa, por isso que eu te falei que já estava no meu coração. E aí, depois de 2 semanas que ela me falou isso, você me convidou. Então, realmente é propósito de Deus. É pra ser. Então, eu fico muito grata por compartilhar esse momento com você, as nossas experiências. Eu tenho certeza que cada pessoa que sentar aqui conosco, a gente vai aprender e vai poder ensinar. E cada dia mais nós vamos ser maiores, né? No reino, maiores aqui na terra. A gente vai crescer em todos os sentidos. Então, conte comigo, conte com aquilo que Deus me determinou a fazer, eis-me aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, e tudo que Deus põe a mão. Esse projeto também foi uma coisa que, se a gente falar, faz 15 dias que a gente falou que ia começar, estamos aqui fazendo. Sim. Então, é realmente o ID. É verdade. Eu acredito que sim. É verdade, com certeza. E acredito que Deus vai usar. É o que eu espero, que eu e você sejamos muito usadas. Nós vamos ser, eu creio nisso. Para que a gente consiga transformar vidas e pessoas e unir propósitos. Sim, e esse é um presente, esse podcast, Avivamente, ele é um presente para você, mulher. Sim. Nós estamos aqui com o intuito de trazer uma transformação para sua mente, de te trazer a uma realidade totalmente fora do que você está acostumada a ver por aí. Então, o intuito do nosso coração é fazer com que você entenda e aprenda um pouco sobre empreender, entenda e aprenda a cumprir o seu propósito e, principalmente, no foco principal, que é você, mulher. Então, sinta-se presenteada por nós, né, Lud? Exatamente. Também nos presenteie, manda aí sugestões de quem você acha que deveria vir aqui conversar com a gente também. Uau, incrível. Temos algumas convidadas já na agenda. No suspense, a gente vai soltando aos pouquinhos para vocês. Sim, mas não percam. Se você tiver alguém que veio na sua cabeça, manda o linkzinho do nosso vídeo, que a gente quer unir pessoas, unir propósitos e aumentar essa rede. E o bem gera o bem, né? Então, esse realmente é o propósito. É isso mesmo. Também siga as nossas redes sociais, Exatamente. né? A gente tem um Instagram aí agora do podcast. Que Podcast Avivamente. @podcast Avivamente. Exatamente. Sigam lá, compartilhem, mandem pra mãe, tio, tia, sobrinha. As crianças também é importante ver, é muito importante. A gente já plantar a sementinha de quem elas são, né? Perante o reino, enfim. Eu acho que é bem interessante também. Sim, e também homens são bem-vindos, né? Por mais que nós estamos tratando o propósito, o empreendedorismo do público feminino, é importante também o homem se achegar, o homem ouvir, né? Até mesmo porque aquilo que a gente se alimenta é o que a gente atrai. Então, atrai uma mulher que o foco dela seja em empreender, em ter propósito, em cumprir, né, o reino. Ou então o marido, como ajudar a sua esposa a se desbloquear, né? Exatamente. O meu marido, ele me ajudou muito. Incrível, então, é isso mesmo, todos são bem-vindos. O homem tem um papel, assim, super específico, né? Principalmente no casamento, como encorajar. Siga também, amiga, pessoal, siga a minha clínica de estética, é só @Biame. E vai estar dando spoilerzinho lá. Sim, logo com inaugura. certeza. Sigam também Jardim Verde Menta. Sim. Tem lá um videozinho que você vai aprender a instalar o seu jardim em minutos. Inclusive, na minha clínica de estética tem uma coisa maravilhosa. Eu vou mostrar para vocês.
E é isso, Isso. gente. Nós temos também um projeto muito Isso. legal, uma ação social. A gente, junto com esse podcast, né, nasceu no nosso coração também, um trabalho social que é feito na Cracolândia pelo pastor Babão e a pastora Jana, que são pessoas que são amigos próximos nossos, pessoas de fé, pessoas que realmente estão ali para impactar, que já transformaram inúmeras vidas através dessa ação social. E Deus colocou muito no meu coração da gente estar ajudando essa parte que é a mulher que está na rua. Nós temos os nossos períodos, né? Sim. E a gente sabe o quão difícil é sentir uma dor, o quão difícil é a gente querer tomar banho o dia inteiro. Agora imagina uma pessoa que não tem essa condição. Então Deus colocou no meu coração, vamos ajudar outras mulheres que não têm condições, né, de ter ali o mínimo de dignidade. Então, junto com o Ministério Fogo Cruzado, se vocês quiserem seguir lá, é @Ministério Fogo Cruzado. Quem está à frente é o pastor Babão e a pastora Jana. Eles são uma igreja sem paredes, eles estão lá na Cracolândia para ajudar, eles já retiraram muitas vidas das drogas, hoje pessoas que estão recuperadas, que voltaram para suas famílias. Então, realmente é um trabalho muito legal. Incrível. Então, você que sentiu no seu coração de ajudar as mulheres que estão lá, se quiser ajudar com alimentos, é bem-vindo. Mas a gente está focando mais em coisas... Higiene, né? Higiene pessoal feminina. Isso. Então, um absorvente, um remédio para cólica, um creme para cabelo, uma escova de dente, Sim, escova de cabelo, um desodorante. Sabonete. Então, a gente está pedindo, nós vamos deixar no videozinho aqui 2 endereços, que é o da empresa da Gabi e da minha. A minha fica em São Paulo, a dela em Santo André, então vamos estar deixando o endereço para vocês. Olha, Lud, tocou no meu coração, eu quero. Leva lá pra gente, nem que seja um pacotinho de absorvente, tudo que vier é bem-vindo. Nós vamos fazer uma ação com ela, nós vamos até a Cracolândia, mostrar para vocês também como esse trabalho é feito, né? E que a sua doação está sendo destinada da maneira correta. Sim. Então, você que quer fazer parte desse projeto, vai estar os endereços aí. Sim. Sigam eles também lá no Instagram para vocês estarem acompanhando esse trabalho lindo que eles fazem. É isso aí. E é isso. E é isso. Muito obrigada, amiga. Foi um prazer imenso estar aqui com você. E eu estou com uma ansiedade muito boa no meu coração, aquela ansiedade leve, sabe? De grandes coisas que estão por vir. Sim, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que tudo que Deus colocar na nossa mão, a gente vai prosperar, porque a gente está com o coração disposto. Sim. A cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Então, conta comigo. É nóis. É nóis.